Vamos falar agora da expectativa em relação à venda de máquinas agrícolas para 2025. Sobre o assunto, eu converso agora com o Pedro Estevão, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC. Muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Simone. Prazer tê-lo aqui mais uma vez para essa conversa. Diante, então, aí de juros altos, não é? Com perspectiva de nova elevação ainda a ser definida, governo com dificuldades aí fiscais e um novo plano safra que está sendo desenhado e deve ser apresentado no final deste mês. Como é que está, então, o investimento e a comercialização de máquinas aí agrícolas por parte, né, dos nossos produtores brasileiros? Simone, esse ano está um pouquinho melhor que o ano passado. Lembrando que o ano passado teve uma seca muito grande, as vendas caíram muito. Então, esse ano a gente está com uma perspectiva aí de subir 8% as vendas, e elas poderiam ser maiores se não fosse a taxa de juros que está tão alta, né? Lembrando que o Plano Safra tem durado apenas 6 meses, e nesse segundo semestre do Plano Safra, que é agora de janeiro a junho desse ano, a gente fica sem dinheiro do Plano Safra. Aí você vai ao mercado fazer compras, fazer financiamento para comprar máquina, o juro é muito caro. E aí o agricultor realmente fica muito reticente em fazer novos investimentos, né? Ele acaba segurando. Esses 8% que a gente colocou aí já é considerando essa taxa de juro restritiva, né? Então, mais uma vez, o mercado poderia ser bem melhor se a gente tivesse uma taxa de juros um pouco melhor, né? E agora, na expectativa, qual que seria a taxa de juros do Plano Safra, né? Que aí ele pode mudar a perspectiva de mercado agora para o segundo semestre agora de 2025. A expectativa toda em relação ao novo Plano Safra que vai ser anunciado e tudo depende aí, né, como você bem colocou, né, os juros influenciando e todo nesse desenho que está sendo montado aí, porque a gente está falando do subsídio, a gente está falando aí como vai ser esse investimento por parte aí dos nossos produtores rurais, essa expectativa do mercado também tudo se reflete, né, a gente não está falando só no plantio no campo, mas também no uso, né, no complemento aí que é o maquinário, né, Pedro? Com certeza, né? O agronegócio brasileiro é muito grande, né? E você tem a reposição natural das máquinas, ela tem que acontecer. As máquinas máquinas agrícolas, elas estão assim sob uma pressão grande de uso, né? Se usa muito, é muita areia, é muito produto químico. A máquina, com o tempo, ela se acaba se deteriorando, né? Sem contar que você tem muitas máquinas novas com tecnologias novas que acabam fazendo com que o agricultor tenha algum ganho. Então a gente sempre tem assim, o que a gente chama de reposição de máquinas muito grande durante o ano safra. Reposição do maquinário agrícola aí, mais ou menos de quanto em quanto tempo o nosso produtor ele tem que fazer, Pedro? Então, locais que se usa muito a máquina, como no Centro-Oeste, que o uso é muito intensivo, é de 5 a 7 anos, né? Aqui no Sul, parte do Sudeste, onde se usa um pouco menos, a máquina vai durar 10, 12 anos, né? Esse seria um tempo bastante razoável para essas máquinas. A gente está falando aí do maquinário novo, não é? Porque ele pode também substituir por um modelo um pouco mais avançado, um usado, por exemplo, ou isso não acontece? Ele pode substituir por um usado, sim, né? O que acontece na prática é que o maquinário novo tem muita tecnologia embarcada, né? Como essas tecnologias são basicamente softwares e hardwares, e essa tecnologia ela anda muito rápida, então você tem muita novidade todo ano que traz uma grande vantagem para o agricultor. O agricultor, normalmente, ele não vai comprar a tecnologia porque ele está achando a tecnologia interessante, ele compra porque traz alguma vantagem para ele, ou seja, na própria operação, uma vantagem agronômica, um menor desperdício, ou seja, ele compra porque dá um retorno de investimento melhor para ele. Então, isso faz com que você tenha assim, um interesse muito grande do agricultor em estar colocando um parque de máquinas novas. Então, Pedro, as vendas poderiam ser melhor, não é? Você fala o mercado fala em 8%, né? O setor fala em 8%, poderia ser melhor.
ainda para este ano, mas pensando para 2026, pode mudar alguma coisa, não se sabe ainda, né? Tudo depende aí de quando, como é que vai se comportar a economia, a inflação, enfim, a taxa de juros. Mas existe uma luz lá para 2026, quem sabe melhorar um pouco esse desempenho aí, elevar um pouco mais? Simone, você sabe que o mercado agrícola é muito cíclico e depende bastante do preço das commodities, principalmente de soja e milho, que é o maior mercado de máquinas agrícolas. Dessas duas culturas, elas correspondem por 60% do mercado de máquinas agrícolas. E os preços dessas commodities é muito em função de oferta e demanda. Para 2026, a gente, assim, se não tivesse, se as colheitas forem normais, 2026 ainda você teria um preço normal, não teria um preço remunerador. Então, a gente não vê 2026 como ainda como um ano que você teria assim, uma venda exuberante. Mas como depende muito das colheitas, né? Por exemplo, você tem agora o plantio da soja americano, o milho americano está sendo plantado agora. Aí tem a safra de verão brasileira, tem a Argentina, então muita coisa pode acontecer, a gente não sabe. Mas se fosse tudo normal, ainda existe um excesso de oferta grande para 26. Então, a gente não trabalha com essa expectativa de ter 2026 exuberante. É lógico que se cair muito a taxa de juros, você tiver condições diferenciadas do plano safra, pode ser que aconteça assim, porque as vendas agora de 26 estão, vamos dizer assim, subestimadas. A gente está falando em vender aí 63 bilhões, alguma coisa nessa faixa. O mercado normal seria em torno de 75 bilhões. Então, o agricultor está deixando de comprar e essas compras serão feitas em momento que ele achar que é mais interessante para ele, ou seja, no preço da commodity melhor ou uma taxa de juros menor. Então, você está represando essas compras que serão efetuadas em algum momento no futuro. Depende dessa decisão única e exclusiva do nosso produtor, né, Pedro? Agora, fala para a gente o desempenho aí do setor nas exportações de máquinas, né, agrícolas, nesse período que a gente está avaliando, de janeiro a maio ou a março. Fala para a gente, Pedro. As exportações nesse primeiro quadrimestre, as vendas do mercado interno cresceram quase 20%. Explico por que é um número tão grande assim. Porque o ano passado, no primeiro quadrimestre do ano passado, você teve uma seca muito severa. Então, o pessoal estava, vamos dizer assim, com a soja lá e o milho no campo, aí não tinha colhido e estava vendo se perder a produção. Então, o pessoal não comprou máquina. E esse ano não, esse ano nós tivemos uma boa produção, então o pessoal já começou a comprar logo no começo do ano. Então, a gente está com uma boa produção, uma boa produtividade, e aí você tem um retorno razoável, o pessoal acaba comprando máquina. Para exportação, esse mesmo movimento não aconteceu. A gente está com as vendas está crescendo 2, 3%, é muito pouco. A gente reputa isso um pouco pela dificuldade que os importadores externos estão vendo em relação a esse movimento global de tarifas que o Trump adotou. Isso acaba sempre prejudicando o negócio. Se você não tem uma visibilidade boa, você acaba, principalmente as importações, no caso as nossas exportações e importações lá dos estrangeiros, o pessoal fica um pouco reticente em fazer negócios com essa falta de visibilidade, com essa quantidade de taxa muito grande que ele colocou, ou seja, uma instabilidade, né, de negócios. Então, as exportações nossas ainda esse ano estão aquém do que a gente achava que deveria ser. O exportador ainda está tendo não está enxergando, né, essa visibilidade, como você fala, diante aí de todos os acontecimentos, quando a gente coloca os Estados Unidos aí sobretaxando, né, os países. Pedro, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente no nosso jornal, para dar essa avaliação aí em relação ao setor que é tão importante aqui para a nossa agricultura, viu? Eu conversei com Pedro Estevão, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC. Um bom fim de semana para você e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau.
4 horas. Vamos falar agora da expectativa em relação à venda de máquinas agrícolas para 2025. Sobre o assunto, eu converso agora com o Pedro Estevão, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC. Muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Simone. Prazer tê-lo aqui mais uma vez para essa conversa. Diante, então, aí de juros altos, não é? Com perspectiva de nova elevação ainda a ser definida, governo com dificuldades aí fiscais e um novo plano safra que está sendo desenhado e deve ser apresentado no final deste mês. Como é que está, então, o investimento e a comercialização de máquinas aí agrícolas por parte, né, dos nossos produtores brasileiros? Simone, esse ano está um pouquinho melhor que o ano passado. Lembrando que o ano passado teve uma seca muito grande, as vendas caíram muito. Então, esse ano a gente está com uma perspectiva aí de subir 8% as vendas, e elas poderiam ser maiores se não fosse a taxa de juros que está tão alta, né? Lembrando que o Plano Safra tem durado apenas 6 meses, e nesse segundo semestre do Plano Safra, que é agora de janeiro a junho desse ano, a gente fica sem dinheiro do Plano Safra. Aí você vai ao mercado fazer compras, fazer financiamento para comprar máquina, o juro é muito caro. E aí o agricultor realmente fica muito reticente em fazer novos investimentos, né? Ele acaba segurando. Esses 8% que a gente colocou aí já é considerando essa taxa de juro restritiva, né? Então, mais uma vez, o mercado poderia ser bem melhor se a gente tivesse uma taxa de juro um pouco melhor, né? E agora, na expectativa, qual que seria a taxa de juros do Plano Safra, né? Que aí ele pode mudar a perspectiva de mercado agora para o segundo semestre agora de 2025. A expectativa toda em relação ao novo plano safra que vai ser anunciado e tudo depende aí, né, como você bem colocou, né, os juros influenciando e todo nesse desenho que está sendo montado aí, porque a gente está falando do subsídio, a gente está falando aí como vai ser esse investimento por parte aí dos nossos produtores rurais, essa expectativa do mercado e também tudo se reflete, né? A gente não está falando só no plantio no campo, mas também no uso, né, no complemento aí que é o maquinário, né, Pedro? Com certeza, né? O agronegócio brasileiro é muito grande, né? E você tem a reposição natural das máquinas, ela tem que acontecer. As máquinas máquinas agrícolas, elas estão assim sob uma pressão grande de uso, né? Se usa muito, é muita areia, é muito produto químico. A máquina, com o tempo, ela se acaba se deteriorando, né? Sem contar que você tem muitas máquinas novas, com tecnologias novas, que acabam fazendo com que o agricultor tenha algum ganho. Então, a gente sempre tem assim, o que a gente chama de reposição de máquinas muito grande durante o ano safra. Reposição do maquinário agrícola aí, mais ou menos de quanto em quanto tempo o nosso produtor ele tem que fazer, Pedro? Então, locais que se usa muito a máquina, como no Centro-Oeste, que o uso é muito intensivo, é de 5 a 7 anos, né? Aqui no Sul, parte do Sudeste, onde se usa um pouco menos, a máquina vai durar 10, 12 anos, né? E seria um tempo bastante razoável para essas máquinas. A gente está falando aí do maquinário novo, não é? Porque ele pode também substituir por um modelo um pouco mais avançado, um usado, por exemplo, ou isso não acontece? Ele pode substituir por um usado, sim, né? O que acontece na prática é que o maquinário novo tem muita tecnologia embarcada, né? Como essas tecnologias são basicamente softwares e hardwares, e essa tecnologia ela anda muito rápida, então você tem muita novidade todo ano que traz uma grande vantagem para o agricultor. O agricultor, normalmente, ele não vai comprar a tecnologia porque ele está achando a tecnologia interessante, ele compra porque traz alguma vantagem para ele, ou seja, na própria operação, uma vantagem agronômica, um menor desperdício, ou seja, ele compra porque dá um retorno de investimento melhor para ele. Então, isso faz com que você tenha assim, um interesse muito grande do agricultor em estar colocando um parque de máquinas novas.
Então, Pedro, as vendas poderiam ser melhor, não é? Você fala o mercado fala em 8%, né? O setor fala em 8%, poderia ser melhor ainda para este ano, mas pensando para 2026, pode mudar alguma coisa, não se sabe ainda, né? Tudo depende aí de quando, como é que vai se comportar a economia, a inflação, enfim, a taxa de juros. Mas existe uma luz lá para 2026, quem sabe melhorar um pouco esse desempenho aí, elevar um pouco mais? Simone, você sabe que o mercado agrícola ele é muito cíclico e depende bastante do preço das commodities, principalmente de soja e milho, que é o maior mercado de máquinas agrícolas. Dessas duas culturas, elas correspondem por 60% do mercado de máquinas agrícolas. E os preços dessas commodities é muito em função de oferta e demanda. Para 2026, a gente, assim, se não tivesse, se as colheitas forem normais, 2026 ainda você teria um preço normal, não teria um preço remunerador. Então, a gente não vê 2026 como ainda como um ano que você teria assim, uma venda exuberante. Mas como depende muito das colheitas, né? Por exemplo, você tem agora o plantio da soja americana, o milho americano está sendo plantado agora. Aí tem a safra de verão brasileira, tem a Argentina, então muita coisa pode acontecer, a gente não sabe. Mas se fosse tudo normal, ainda existe um excesso de oferta grande para 26. Então, a gente não trabalha com essa expectativa de ter 2026 exuberante. É lógico que se cair muito a taxa de juros, você tiver condições diferenciadas do plano safra, pode ser que aconteça assim, porque as vendas agora de 26 estão, vamos dizer assim, subestimadas. A gente está falando em vender aí 63 bilhões, alguma coisa nessa faixa. O mercado normal seria em torno de 75 bilhões. Então, o agricultor está deixando de comprar e essas compras serão feitas em momento que ele achar que é mais interessante para ele, ou seja, no preço da commodity melhor ou uma taxa de juros menor. Então, você está represando essas compras que serão efetuadas em algum momento no futuro. Depende dessa decisão única e exclusiva do nosso produtor, né, Pedro? Agora, fala para a gente o desempenho aí do setor nas exportações de máquinas, né, agrícolas, nesse período que a gente está avaliando, ou de janeiro a maio ou a março. Fala para a gente, Pedro. As exportações nesse primeiro quadrimestre, as vendas do mercado interno cresceram quase 20%. Explico por que é um número tão grande assim. Porque o ano passado, no primeiro quadrimestre do ano passado, você teve uma seca muito severa. Então, o pessoal estava, vamos dizer assim, com a soja lá e o milho no campo, aí não tinha colhido e estava vendo se perder a produção. Então, o pessoal não comprou máquina. E esse ano não, esse ano nós tivemos uma boa produção, então o pessoal já começou a comprar logo no começo do ano. Então, a gente está com uma boa produção, uma boa produtividade, e aí você tem um retorno razoável, o pessoal acaba comprando máquina. Para exportação, esse mesmo movimento não aconteceu. A gente está com as vendas está crescendo 2, 3%, é muito pouco. A gente reputa isso um pouco pela dificuldade que os importadores externos estão vendo em relação a esse movimento global de tarifas que o Trump adotou. Isso acaba sempre prejudicando o negócio. Se você não tem uma visibilidade boa, você acaba, principalmente as importações, no caso as nossas exportações e importações lá dos estrangeiros, o pessoal fica um pouco reticente em fazer negócios com essa falta de visibilidade, com essa quantidade de taxa muito grande que ele colocou, ou seja, uma instabilidade, né, de negócios. Então, as exportações nossas ainda esse ano estão aquém do que a gente achava que deveria ser. O exportador ainda está tendo não está enxergando, né, essa visibilidade, como você fala, diante aí de todos os acontecimentos, quando a gente coloca os Estados Unidos aí sobretaxando, né, os países. Pedro, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente no nosso jornal, para dar essa avaliação aí em relação ao setor que é tão importante aqui para a nossa agricultura, viu? Eu conversei com o Pedro Estevão, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC. Um bom fim de semana para você e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau. 4 horas.